Olha como é que ele aponta a frente direitinho. Se o cara tiver tocado, ó, ele vem suave na ponta dos dedos. Isso é que é legal desse carro. Você vai suave, ele vai bem, cara. Ó, é um carro novo. Tá vendo, turma? Isso é que é legal. Cara, é muito delicioso guiar esses Volkswagenzinhos dos anos 80. Não tenha dúvida. Olha, o carro é redondo, redondo, redondo. Velocidade de cruzeiro, 80 km por hora. Nós não vamos passar susto. Agora, ó, com tataco. Olha como é que ele desceu equilibrado. Ó. Pessoal, Passat LSE 1987, o famoso Passat iraquiano. Esse carro aqui é um luxo, cara. Para 1987, pouquíssimos carros eram tão luxuosos quanto esse. O carpete dele tem 10 milímetros. Sabe lá o que é isso? São 10 milímetros de espessura. É muita coisa. O grupo aqui de contagiros, velocímetro também, lembra muito os Audis da época, né? Esse carro aqui é praticamente um Audi. Vamos falar a verdade, é um carro, hein? Hoje, especificamente, falaremos de um Passat muito raro, conhecido, amado e odiado pelos brasileiros, que recebeu o singelo apelido de Passat iraquiano. Para começar a falar desse Passat, temos que voltar a meados dos anos 70 até meados dos anos 80. Naquela época, o Brasil importava maciçamente petróleo do Oriente Médio, mais especificamente do Iraque. Para manter a balança comercial equilibrada, o Brasil naquela época exportava produtos industrializados para o Iraque, dentre os quais se destacavam produtos bélicos, como os tanques de combate para o exército iraquiano, e também automóveis, mais especificamente o Passat. Sim, o nosso Passat, que era fabricado aqui no Brasil, foi parar lá nas estradas do Oriente Médio. É um automóvel. Agora, é um carro que hoje em dia, se existirem, sei lá, 200 carros iguais a esse no Brasil rodando nas condições desse aqui, é muito. Mas, na década de 80, os consumidores do Oriente Médio tinham necessidades diferentes do que os consumidores aqui do Brasil. Por isso, os carros que eram fabricados aqui precisavam atender às especificações de lá, dentre as quais destacamos o seguinte. Na parte mecânica, nos anos 80, o Passat já vinha com câmbio de 5 marchas no Brasil. Ocorre que esse câmbio não era para proporcionar mais velocidade, pois a velocidade final na 4ª marcha ou na 5ª marcha eram exatamente a mesma. O câmbio de 5 marchas no Brasil era destinado à economia de combustível, ou seja, deixar o carro com o motor mais aliviado para consumir menos combustível. Na época, isso era extremamente necessário, porque o preço da gasolina no Brasil era muito caro. Então, o brasileiro pensava sempre na economia de combustível na hora de escolher um carro. Já no Oriente Médio, o que havia de mais abundante era o petróleo. Sendo o combustível muito barato por lá, dessa forma, os carros de 5 marchas só davam mais trabalho ao condutor em passar uma 5ª marcha, que não fazia sentido. Por isso, os Passats iraquianos vinham com câmbio de 4 marchas.
E tudo nele tá perfeito. O rádio Bosch da época, tudo nele, tudo. Outra diferença era o motor. No Brasil, a Volkswagen migrou o motor MD, que inicialmente equipava o Passat, sendo derivado do motor da Audi, para o nosso famoso AP. O motor AP foi um aperfeiçoamento feito pela indústria brasileira do motor MD. A modificação na época visava o aumento da performance do carro. Por isso, AP significa alta performance, mas também lidar com o combustível brasileiro, que era de baixa qualidade e que na década de 80 era mais popular o uso do álcool do que da gasolina. Entretanto, lá no Oriente Médio não se usava álcool. Por isso, o Passat exportado para o Iraque tinha o antigo motor 1.6 litro MD. A mecânica dele é o MD 270, né? E é diferente do AP. Na verdade, o AP é uma evolução do motor MD. A diferença é que os engenheiros passaram a usar a biela mais longa no AP para evitar a batidinha de pino dele de baixa e assim ter o carro com o motor girando mais suave. Esse carro aqui ele é mais ríspido girando, né? Essa é a diferença do motor MD no carro rodando, propriamente dito. Esse carro aqui é de um amigo meu, o nome dele é Sandro, e ele tem um carinho, um cuidado. Eu sou a primeira pessoa que dirige esse carro depois dele. Esse carro é deles há muitos anos já. E ele vem praticamente fazendo o carro todo, o carinho, o cofre do motor, a precisão, o estudo das coisas que ele fez na época para manter o carro como saiu de fábrica é impressionante. Para quem se lembra dos antigos filmes do Aladdin, vai lembrar que lá no Oriente Médio, os sheiks tinham tapetes persas espalhados por todas as casas. Bom, independente dos filmes, a grande realidade é que o povo de lá gosta sim de tapete. Por isso, o Passat iraquiano vinha com um carpete muito mais espesso do que o Passat brasileiro. A última grande diferença eram nas cores. O Passat iraquiano vinha inicialmente com 3 cores, azul, vermelho e branco. Se comparado com os tipos de cores que existiam no Brasil na época, observa-se que as cores do Passat iraquiano são muito diferentes das cores dos carros brasileiros. Primeiro, elas não eram metálicas ou perolizadas, elas eram sólidas. E as cores mesmas eram diferentes do que a gente estava acostumado naquela época. Todas essas diferenças fizeram com que o carro não fosse do agrado do público na época. Mas então, por que eles foram vendidos aqui no Brasil? Ora, simples de explicar. Em 1986, houve uma quebra comercial do contrato entre o Brasil e o governo iraquiano, e por isso os carros não puderam ser exportados para o Iraque. Então, como os carros já estavam prontos, a Volkswagen acabou colocando eles à venda aqui no Brasil. Você poderia comprar um Monza SLE pelo mesmo preço do Passat iraquiano, o que, claro, fez com que o carro encalhasse nas autorizadas. Além disso, a Volkswagen levou quase 3 anos para conseguir vender todos os monoblocos que já haviam sido produzidos. Quem comprou o Passat iraquiano nos primeiros anos, comprou o bólido 100% voltado para a exportação. Entretanto, quem comprou nos anos seguintes ainda conseguiu alguns itens do mercado brasileiro, como a quinta marcha, por exemplo. Não há dúvida que o Passat iraquiano é um ícone da indústria brasileira e atualmente é muito colecionável. O motor MD 270 rende 72 cavalos nesse carro aqui. Agora, muito legal ver no cofre do motor desse carro como ele é limpo, como ele é clean, como ele é bem tratado. Todas as peças que o Sandro pôde botar micromatizadas ele colocou. É muito legal. Esse carro ele tem essa pontadinha de frente. É diferente dos carros atuais. A direção é mecânica, não tem acionamento hidráulico, mas ele é um pouquinho diferente dos carros atuais, porque a distribuição de peso é diferenciada. E você percebe na entrada de curva dele como é que ele foi feito, né? Você vem com ele, olha só. Tô trazendo o carro na ponta dos dedos, freiei, encaixei, fiz a transferência de peso e o carro teve espaço para fazer a curva. Ó, tô freando,
apontei o carro, a frente encaixou e ele fez, ó, freiei, apontei a frente, a carroceria rolou um pouquinho, ele está fazendo a curva tranquilamente. O carro é muito bom de curva, a altura dele em relação ao solo é muito pequena, então normalmente ele tem um centro de gravidade bem baixo. Agora, esse carro é gostoso de andar, gostoso de dirigir. Para a época, não tenha dúvida, ele era o melhor automóvel que existia. Ó, estamos a 80 km por hora, 2.000 giros, fazendo a curva. O carro quer mais velocidade. É redondinho, redondinho. É por isso que nas pistas o Passat detonava. Como é um carro muito leve, parece que ele tem 130 cavalos. Como aparece o carro é muito vigoroso. Olha só. O motorzinho 1.6 é vigoroso. Ele tem disposição de garoto. Se eu fosse dizer que esse carro aqui é uma personalidade brasileira, cara, quem é que eu acho que ele seria? Ele tem disposição de garoto, estilo arrojado. É muito difícil de caracterizar, mas eu acho que esse carro aqui tem a cara do Evandro Mesquita. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. Pessoal, o Passat é um dos clássicos brasileiros. O primeiro carro com motor resfriado à água da Volkswagen no Brasil, marcando uma nova tendência dessa montadora. Mas hoje não vamos falar da história do Passat. Mas se você quiser saber mais da história desse veículo, clique no link do canal Soler no vídeo do Passat Pointer para ouvir o Gildo contando a história e a trajetória do Passat aqui no Brasil.